Hoje eu vim falar para vocês a respeito de um fertilizante natural que nós vamos elaborar e a gente vai passar a usar aqui nas nossas plantas, principalmente nas plantas ornamentais, aquelas plantas que a gente usa para decorar o interior da nossa casa, e aqui especificamente nós usamos para os jardins verticais. Então aqui eu trouxe 3 exemplos de plantas que a gente vai usar. Aqui a gente cultiva as plantas para instalar nos nossos jardins verticais. Então aqui a gente tem um cingônio, uma samambaia e um lambari roxo. Então essas plantas elas devem ser adubadas frequentemente. A gente vai usar esse fertilizante a cada 7 dias, tá? Para eles crescerem e ficarem bem volumosas, para essas plantas ficarem vistosas e a gente usar nos nossos trabalhos. E vocês podem usar também na casa de vocês. Claro, todo mundo quer que as plantas fiquem bem bonitas, bem verdinhas, bem vistosas, volumosas. Então hoje eu vou mostrar para vocês a receita e vou fazer aqui para vocês verem esse fertilizante. É bem fácil de fazer, vai precisar de só 3 componentes, que é água, esterco de galinha curtido e farinha de osso. Eu vou falar sobre as propriedades de cada um deles. Então aqui nós temos uma garrafa de 5 litros de água e a gente vai produzir 5 litros desse fertilizante. A primeira coisa que a gente deve fazer é preparar a solução de água com esterco de galinha curtido. Como a gente vai fazer isso? Encher a garrafa com 5 litros, vou colocar 5 colheres do esterco de galinha dentro dessa garrafa. Vou fazer aqui para vocês verem, tá? 1, 2, 3, 4, 5, certo? Caiu um pouquinho aqui para fora, mas não tem problema. Depois que a gente fizer essa adição, essa solução, nós vamos fechar essa garrafa de 5 litros, agitar ela para dissolver bem isso na água, né? E essa mistura, ela vai ficar parada por no mínimo 3 dias, tá? De 3 a 5 dias tá bom. Mas é importante manter ela fechada, porque vai acontecer um processo de fermentação e é isso que a gente quer, tá? Que aconteça esse processo. Então fizemos aqui, vamos deixar 3 dias parado, e aí qual vai ser o resultado que a gente vai obter? Eu já tenho preparado aqui, porque eu já tinha feito antes, essa solução com esterco de galinha já dissolvido. E aí para a gente finalizar a preparação, nós vamos adicionar, vamos abrir ela, tá? Ela pode ter um cheirinho forte devido ao processo da fermentação, que são bactérias anaeróbias, e o resultado desse processo tem um cheirinho ruim, mas não se preocupem, tá tudo certo. E aí nós vamos adicionar 3 colheres da farinha de osso, tá? E aqui vale um parênteses para explicar um pouquinho qual a função de cada um dos componentes, tá? O esterco de galinha curtido, ele é rico em nitrogênio, então ele vai conferir a concentração de nitrogênio que as plantas precisam. Inclusive ele pode ser substituído por farinha de mamona, por exemplo, né? Torta de mamona, que chama também, que também é um fertilizante rico em nitrogênio. A farinha de osso, ela é rica em fósforo e cálcio. O fósforo é um macronutriente e o cálcio é um micronutriente, e essas plantas também precisam de micronutrientes. A samambaia, por exemplo, ela precisa muito do cálcio, tá? Então, é por isso que a gente vai adicionar a farinha de osso. Eu vou colocar 3 colheres. 1, 2, 3. E agora vocês não precisam esperar 3 dias. Assim que for realizada essa mistura, vocês já fazem aqui um processo de agitação, né? Para que essa farinha de osso se dissolva bem na solução. E aí vocês já têm a solução pronta para fazer a rega das plantas. Aí vocês vão me perguntar, quanto eu coloco na planta? Vocês podem colocar a mesma quantidade de líquido que vocês usam para regar a planta, por exemplo. Vai dar aí mais ou menos 500 ml a 1 litro para fertilizar uma planta numa cuia dessas, tá bom? Então, se vocês tiverem mais dúvidas, sobre a frequência eu já tinha falado, mas eu vou repetir. A cada 7 dias é importante fazer essa fertilização, fazer essa adubação para as plantas.
Se vocês tiverem mais dúvidas, entrem em contato com a gente, se inscrevam no nosso canal, mandem comentários que a gente está sempre ajudando aí o pessoal nesse processo de cultivo das plantas.